Olá, pedagogia, como vocês estão? Eu sou a aluna Lara e hoje nosso podcast é sobre a psicogênese da língua escrita. Eu e meus colegas hoje vamos bater aquele papo bem legal para esclarecer algumas dúvidas e conversar um pouco sobre o que é a psicogênese. Então agora vamos falar com a nossa colega Regimara, né? Olá, Regimara, tudo bom? Então, Lara, tudo bom? O que você entende por psicogênese da língua escrita, né? O que é a psicogênese para você? O termo psicogênese, ele pode ser compreendido como a origem, a gênese ou história da aquisição de conhecimentos e funções psicológicas de cada pessoa. É um processo que vai ocorrendo aí ao longo de todo o desenvolvimento, desde os anos iniciais da infância e vai se aplicando a qualquer objeto ou campo de conhecimento, né? De acordo com esse referencial, a apropriação da língua escrita se apoia em hipóteses do aprendiz, baseada em conhecimentos prévios, assimilações e generalizações. Então, Lara, a Psicologia da Língua Escrita é obra de duas doutoras em psicologia, a Emília Ferreiro e Ana Teberoche. O foco dessa obra é colocar a criança no centro de processo de aprendizagem. Sim, Erlen, vale a pena ressaltar que se desloca muito do foco daquela época que era de como ensinar, né? As metodologias de como ensinar e não do como aprender. Exatamente, Lara. A psicogênese da língua escrita justamente não é uma dessas metodologias de como ensinar. Sim, porque na verdade essa obra ela é um relatório de pesquisa, né? Que demonstra quais são as fases que as crianças passam até chegar nas hipóteses mais avançadas de leitura e escrita. E ao longo desse podcast, nossos colegas vão falar dessas hipóteses alfabéticas ou níveis alfabéticos, que é como se popularizou aqui no Brasil, né? Que são os níveis pré-silábico, o silábico alfabético e o alfabético. Para Emília, a construção do conhecimento e da leitura e da escrita tem uma lógica individual. Cada criança ela passa por etapas com avanços e recuos até que ela venha dominar o código linguístico. O tempo necessário para cada aluno transpor essas etapas é muito variável. É necessário respeitar a evolução de cada criança e compreender que um desempenho mais vagaroso não significa que seja menos inteligente. Exatamente. Outro ponto muito importante para o professor é que o aprendizado não é provocado pela escola, mas pela própria mente da criança. Ou seja, ela já chega ao seu primeiro dia de aula trazendo uma bagagem de conhecimentos. Emília mostrou que a construção do conhecimento se dá por sequências de hipóteses. De acordo com a teoria exposta em Psicogênese da língua escrita, toda criança passa por 4 fases até que esteja alfabetizada. Falando das hipóteses que a Lorena acabou de citar, uma delas é o nível pré-silábico, que é o nível 1. Como que acontece esse nível? A criança vai começar a escrever tentando traçar um traço do adulto. Se você der uma folha de papel para a criança, ela vai fazer traços lineares, vai fazer círculos usando a forma cursiva. Então, nesse nível, a criança, somente ela, consegue interpretar a sua escrita. Ela faz uma leitura global da sua própria escrita. No nível 2, o nível silábico, a criança já entende que a escrita é uma correspondência do que é falado, mas para ela, cada sílaba é representada por uma letra. Às vezes, a escrita dela tem um valor sonoro e às vezes não, são só letras aleatórias. Então, falando um pouco sobre o silábico alfabético, é um nível de passagem da escrita silábica para a alfabética. A criança começa a relacionar fonema a fonema, percebendo que as sílabas possuem mais do que uma letra. É um período de transição, então vai ter confusão de alguns fonemas ainda. O nível 4 é o nível alfabético, em que a criança consegue reproduzir adequadamente todos os fonemas de uma palavra, caracterizando a escrita convencional. Ela domina o valor das letras e o valor das sílabas, mesmo que apresente alguns erros. A criança já consegue diferenciar sílabas, palavras e frases. A criança ainda escreve da maneira que fala. Os erros ortográficos são temporários,
mas o professor pode ajudar o aluno a ultrapassar a falha por meio de um ensino sistematizado e uma intervenção pedagógica efetiva. É importante que o professor mostre as regras de composição do sistema linguístico, ou seja, as regras ortográficas. Mesmo a criança já estando na hipótese alfabética, não significa que ela escreva corretamente todas as palavras, certo? Ela só tem uma consciência fonológica mais apurada. Então é isso, pedagogia. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast sobre psicogênese da língua escrita. Tchau, tchau!